Bom dia, turminhas. Vamos começar mais uma semana de atividades. Nós vamos dar hoje continuidade ao que estamos trabalhando em geografia, que são as 5 regiões do Brasil. Nós já trabalhamos com a região Nordeste, com a região Norte, com a região Sul e hoje nós vamos trabalhar com a região Sudeste. Como vocês estão vendo aí, a região Sudeste é essa que faz parte dessa faixa aqui, e ela corresponde a 4 estados. Aqui embaixo a gente consegue ver os 4 estados, que aí a gente sabe que os que estão maiores, com as letrinhas maiores, dizem respeito aos estados e os menores são as suas capitais. Então, Minas Gerais, qual é a capital? Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória. E nós temos um caso curioso. São Paulo e o Rio de Janeiro levam o nome de suas capitais os mesmos nomes de estados. Isso mesmo. São Paulo Estado e São Paulo Capital. Da mesma forma, nós temos Rio de Janeiro o Estado e Rio de Janeiro a capital. Como vocês percebem aí nesse mapa que a gente encontra no nosso livro de geografia, nós temos aqui uma parte da região sudeste que é banhada pelo oceano. Que oceano é esse? O Oceano Atlântico, né? Uma pequena parte de São Paulo, uma boa parte do Rio de Janeiro, Copacabana, quem nunca ouviu falar, né? E uma parte de Vitória. Nós temos esses 4 estados, apenas um que não é banhado pelo Oceano Atlântico, que no caso é Minas Gerais. A região sudeste, ela é a que reúne a maior numeração, maior quantidade de habitantes. E essa quantidade de habitantes, ela se deve porque na região sudeste é onde tem uma grande concentração de indústrias de grande porte, principalmente nessas 2 cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. É onde se fabrica peças de avião, celulares, automóveis, indústria de alimentos, indústrias de confecções de materiais navais, automobilístico, como eu falei para vocês, e vocês estão visualizando aqui, de aeronave. Uma infinidade de indústrias se localiza na região sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso faz com que as pessoas saiam das suas regiões menos industrializadas em busca de melhores condições de vida. Então, por exemplo, na região Nordeste, que acontece muito, as pessoas elas saem da região Nordeste e vão justamente para a região Sudeste em busca de um trabalho, já que se você tem uma indústria de grande porte, significa que vai precisar de uma grande quantidade de funcionários. Então, as pessoas saem das suas regiões que não têm tantas condições de vida e tanta oferta de trabalho em busca justamente disso e se encontra muito na região sudeste. Só que isso vai acarretar alguns problemas que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Como essa região ela é fortemente industrializada, ela precisou desenvolver uma grande expansão da rede de transportes. Ou seja, se você quiser ir para qualquer lugar do país, o lugar mais fácil de você chegar é indo para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. São as 2 principais cidades que têm o aeroporto que leva você para qualquer lugar, seja de avião, seja de ônibus, seja de navio, seja de barco, seja de carro. As estradas são melhores, existe uma infraestrutura para receber viagens internacionais, existe infraestrutura para receber as navegações marítimas, porque você precisa de um porto. Então, mesmo que você tenha uma cidade, um estado que está na faixa litorânea, você tem que ter essa infraestrutura, tá? E São Paulo tem essa infraestrutura em todos os aspectos, principalmente porque lá se produz, mas essa produção precisa ser distribuída, seja nacionalmente dentro do nosso país ou seja para fora. E para isso vai precisar de uma boa rede de transportes, certo? Então, para chegar, por exemplo, uma encomenda de São Paulo para cá, geralmente vem de transportadora, vai vir de carro, de caminhão, de ônibus, mas também pode vir de avião. Mas também esse produto pode ser enviado, por exemplo, para o Japão, para os Estados Unidos, enfim. Toda essa estrutura onde a gente encontra melhor facilidade de locomoção e expansão dessa rede de transportes é na região sudeste, certo? Aqui nós vamos ver um mapa, né, em forma de gráfico, onde vai mostrar a distribuição da população brasileira. A gente tem aqui, ó, a região sudeste tem 42%.
E aí a gente lembra que quando estivermos falando de porcentagem, a gente tira uma margem de 100. Então aqui tem que totalizar 100, ok? Então, de 100 pessoas, 42 moram na região sudeste. De 100 pessoas, 28 na região nordeste, 14 na região sul, 8 na região centro-oeste e 8 na região norte. Olha que loucura, gente. Lembram que a região norte, essa daqui, é a que tem a maior extensão territorial das 5 regiões, é a maior. Pois é, ela é uma das. Bate aí, né, com o Centro-Oeste, empata com o Centro-Oeste, que tem uma quantidade de população pequena. É que tem a menor população. Já a região Sudeste, que não é tão grande em termos de extensão territorial, é a que tem a maior quantidade de pessoas, certo? Aqui a gente teria alguns questionamentos, né? Qual é a região mais populosa do Brasil? No caso, a região Sudeste, e as duas regiões que são menos populosas. Aí a gente já descobriu que é a Centro-Oeste e a região Norte. De cada 100 brasileiros, quantos vivem na região que você mora? Você mora em qual região? Nós moramos em qual região? Nós moramos aqui, ó, na região Nordeste. Então, a cada 100 brasileiros, 28 moram aqui no Nordeste, certo? Dessas duas, dos estados que têm a maior quantidade de pessoas, também vai se concentrar em São Paulo e em Rio de Janeiro. Olha a quantidade de pessoas. Em São Paulo, 11 milhões de pessoas. E isso é um levantamento feito em 2017. Nós estamos em 2020. Então, com certeza, essa quantidade de pessoas aqui já aumentou. Então, se perguntarem para vocês qual é das 5 regiões a que é mais populosa, que tem a maior concentração de pessoas morando. Aí vocês já vão saber que se trata da região Sudeste. Como eu falei para vocês, a região Sudeste, por ela ser super populosa, ela provocou alguns problemas e principalmente algumas mudanças no clima, na vegetação, no relevo. A gente discutia em sala de aula que na nossa escola, vamos dizer que há 50 anos atrás, ali era extremamente diferente do que a gente tem hoje, né? Por trás da nossa escola, a gente já vê que ela é asfaltada, que construíram um shopping, na frente construíram um viaduto. Então, se a gente comparar as duas paisagens há 50 anos, há 10 anos atrás e a de atual, a gente vai ver que existe uma grande mudança na paisagem, justamente para quê? Acolhesse uma escola, construísse uma estrada melhor, que é no caso um viaduto de Mangabeira, construísse um shopping. Então, essas construções vão alterando a paisagem onde a gente habita. E na região sudeste não foi diferente. Se a gente prestar atenção aqui, em 2005, nós tínhamos isso daqui, ó, essa parte laranjazinha e essa parte verdinha clara, são alguns tipos de biomas de vegetação que existiam aqui. Se a gente observa esse mapa aqui comparativo, que já é de 2016, já passaram-se vários anos, tá? A gente vai ver que esses biomas, essa vegetação, ela tá bem escassa, não é assim? Fora isso, nós temos problemas de trânsito congestionado, poluição do meio ambiente, a questão do saneamento básico. Se eu tenho uma grande quantidade de pessoas e eu não planejo e eu não preparo para receber essa quantidade de pessoas, a gente vai ter uma coisa muito presente em São Paulo, principalmente, e no Rio de Janeiro, que são as comunidades, né? Aí a gente tem uma grande quantidade de pessoas que moram tumultuadas e a gente conhece, né, popularmente como as favelas, né? E aí, justamente por conta da falta de infraestrutura para receber essa grande quantidade de pessoas. Nós temos também a questão do meio ambiente, ou seja, quando chove, entope os bueiros, né? Nós temos a questão de muitas doenças respiratórias por conta da fumaça produzida pela grande quantidade de carros e assim sucessivamente. E aí a gente vai para o nosso exercício, certo? Você vai dar uma olhada aqui nesse mapa e vai responder quais são os estados que fazem parte da região sudeste, a sigla desses e as suas respectivas capitais. Facinho, tá? Na questão 2, você vai me dizer por quê. Diga por que a região sudeste é considerada. Por que ela é considerada populosa? Por quê?
Porque ela tem uma grande... Ops, aí é vocês que vão responder, tá? Por que que ela é a mais urbanizada? A gente já sabe que nós temos dois tipos de espaço, o urbano e o rural. Quando eu falo do espaço urbano, eu falo dos grandes centros, das grandes cidades. E quando eu falo do espaço rural, eu estou falando dos campos, né, dos sítios, das fazendas, da zona rural, né? Então, a mais urbanizada, a mais industrializada. Por quê? Eu falei lá no começo da aula. E por que que ela é a mais industrializada? Porque ela concentra um grande número de... Aí é com vocês, tá? Descrevam uma característica da economia da região Sudeste. A região Sudeste, ela tem muitas, e isso daí vai produzir a renda para o desenvolvimento desse estado, dessa região, tá? Qual estado da região Sudeste não é banhado pelo mar? Primeiro que nós temos aqui 4 estados. Desses 4 estados, apenas um não é banhado pelo mar. Aí você vai me dizer qual é. Gente, lembrando uma coisa, estado, capital e as siglas sempre vão começar com letra maiúscula, porque são substantivos próprios. Muito bem. E a nossa quinta questão, eu queria que vocês pesquisassem, pode colocar lá no Google, fatores negativos da região Sudeste, tá? Aí você vai escolher um e vai falar um parágrafo, uma frase, tá bom? Um fator negativo causado pelo grande número de pessoas das cidades grandes. Eu acabei de falar alguns, aí você vai escolher um e fala só uma frasezinha, tá? Explicando por que que você escolheu. Ok, gente, atividade de hoje facinha, vai copiar no caderno de geografia. Quando terminar, tira foto e manda para a tia, ok? Se tiver dúvida, nós estamos por aqui. Um super beijo e até a nossa próxima aula.